Matemática, Ensino Fundamental, página 68. Enseja. A matemática, ao apresentar dados numéricos, contribui para uma melhor reflexão sobre questões ambientais. Observe a tabela. O que queimou da floresta amazônica em 1987? Aí tem aqui a tabela, tem os estados, a área de queimada. Qual estado tem maior percentual de área queimada? Aí você vai verificar, isso aqui é mais em análise de uma tabela. Aqui, o que queimou da floresta amazônica em 1987? Aqui, ó, vamos ver a quantidade aqui que teve mais queimada. É só você ir na área de queimada na tabela e verificar o número maior. Então, você vai responder ali, ó. Tem 78, 7, 18. O número maior aqui é 78,718, que é Mato Grosso. Mas você pode conferir no seu. E adiante, 1.2, em qual estado a área de queimada é maior? Então, você vai verificar aqui, vai dizer em qual estado a área de queimada é maior. Vai dizer 1.1, qual estado tem maior percentual, já foi falado, qual estado da área queimada é maior. Aqui tem as respostas dadas em 2.1 e 2.2 foram as mesmas? Justifique. Embaixo aqui, 2. Os números nos permitem também acompanhar o acréscimo das populações e fazer previsões. Leia o texto abaixo. E aqui tem, ó, segundo informações da Organização dos Estados Unidos, ONU, a população mundial, que chegou aproximadamente a 6,1 bilhões de pessoas no ano de 2000, está crescendo com um ritmo de 77 milhões ao ano. 1,2 bilhões de pessoas, aproximadamente 20%, reside nos países ricos do planeta. No ano de 2050, a Terra terá 9,5 bilhões de habitantes. A população da América Latina chegou a 498,8 milhões de pessoas no ano de 2000, 8,2% da população mundial estimada em 6,056 bilhões. O país mais povoado da América Latina é o Brasil. Então, tem aqui o número. 2.1. Se a população mundial continuar a crescer nessa mesma população aproximadamente, no ano de 2010, o mundo terá... Então, você vai fazer o cálculo e vai colocar aí. 2.2. Em 2020, o nosso planeta terá mais ou menos pessoas do que 2050? Justifique. Então, é com você. O que você entende por estar crescendo um ritmo de 77 milhões por ano? Na página aqui 70, os números nos ajudam a tomar decisões e a enfrentar os problemas do nosso dia a dia.
Questões sociais como desemprego, perda do poder aquisitivo, dentre outros, preocupam cada vez mais os trabalhadores diante de um novo mundo do trabalho que se configura. Diariamente, em jornais, revistas e na televisão, acompanhamos notícias e debates ligados a esses temas. Mas muitas vezes pagamos nossa compra sem nos questionarmos se o que está sendo pago é adequado. Um artigo de uma revista nos chama a atenção para questões desse tipo. Página 71. Cachorro quente completo por 50 centavos. O pão, 2 salsichas, purê, maionese, batata, palha, milho, ketchup, mostarda, à vontade, tudo por 50 centavos. Um vendedor de cachorro quente trabalha com um fornecedor que lhe vende 1.800 pães por dia a 10 centavos cada um. Esse vendedor consegue um lucro de 16 centavos pelo cachorro quente. Parece pouco, mas não é. Dá 32% de lucro. Veja o quadro e veja o custo que cada item. Por exemplo, o pão, hot dog, 10 centavos. 2 salsichas, 13 centavos, 20 gramas de purê. E tem aqui todas as numerações. E no total aqui deu 0,34. O lucro foi de 0,16. Então aqui você vai analisar a questão e você vai verificar o total e a questão também do lucro. Resolvendo o problema 5. 5.1, o texto afirma que um vendedor de cachorro-quente tem um lucro de 16 centavos por venda efetuada. Você concorda que o total da despesa com o cachorro-quente seja 34 centavos? Faça o cálculo das despesas para constatar. Você pode arredondar para mais os preços. Assim, por exemplo, se a soma for 0,339, você pode registrar a 34 centavos. B, se o vendedor num dia vender todo o cachorro quente que pode fazer com os pães fornecidos pela empresa, seus gastos diários será maior ou menor do que seu lucro. Justifique. C. Quanto será seu lucro diário se vender todos os cachorro-quentes que pode fazer com os pães fornecidos pela empresa? É mensal? No texto, um fato chama a atenção, embora nosso país lidemos com reais e centavos, os valores da tabela se expressam como escrita que indica milésimos de reais. Embora não tenhamos moedinhas desse tipo, isso ocorre em outras situações, como, por exemplo, o preço da gasolina. Você observou isso? Sabe por quê? Então, vamos aqui na página 72. Agora analise esta outra situação. O dono de um restaurante fez o seu balanço mensal e registrou os seguintes dados: receita obtida na primeira quinzena, despesa com fornecedores mensalmente, receita obtida por segunda quinzena, aluguel do espaço mensalmente, pagamento de salários e contribuições de previdenciária de 2 funcionários mensalmente, impostos e taxas mensalmente, despesa com contador mensalmente. Então, ele fez ali o resumo. Durante desses dados, você considera que, no final desse mês, a diferença entre o que ele ganha e o que ele
paga resulta num saldo positivo ou negativo? De quanto esse saldo? Se você juntou a receita de primeira quinzena com a receita da segunda quinzena, observe o quanto esse dono de restaurante ganhou em um mês, ao juntar a despesa com os fornecedores, o aluguel do espaço, do pagamento de salário e contribuições previdenciárias, impostos, taxas de despesa com contador, obteve as despesas desse dono de restaurante em um mês. Ao analisar o quanto ganhou e o quanto pagou, deve ter percebido que houve um saldo de R$400. Preste atenção no extrato da conta bancária, Banco do Futuro. Então, tem aqui o saldo 30 de setembro e aqui o ano. Tem aqui o histórico, tem aqui o valor, tem o saldo, que é o valor total. Ao analisar o extrato bancário, você deve ter percebido que a letra D e C se apresentam D, que significa débito, e C, que significa crédito. O que aconteceu com esta conta no dia 18 de outubro? Você deve ter percebido que no dia 18 de outubro do ano mencionado, esse cliente estava com saldo negativo. Isso é, ele estava devendo ao banco. Página 73, e aí você observa aqui, resolvendo o problema 6. 6.1, se no dia 20 fosse depositados apenas R$50, esse cliente ainda teria um saldo para retirar. O mínimo de dinheiro que precisa ser depositado no dia 20, para que o saldo não seja. Então, vamos lá. Aí tem aqui os valores, R$49, A, B, R$11, C, R$50, D, R$1. Então, você vai lá, vai observar, se no dia 20 fosse depositado apenas R$50, esse cliente ainda teria um saldo para ser retirado. O mínimo de dinheiro que precisa ser depositado no dia 20 para que o saldo não seja devedor. Letra A, R$49, B, R$11, C, R$50 e D, R$1. Então, você vai fazer esse cálculo aí e vem aqui, 6.2. 6.2, se no dia 5 de outubro de 2001, este cliente tivesse recebido um salário líquido vencimento de R$1.600 no dia 20 de outubro de 2001, seu saldo teria sido de letra A, R$11, B, R$2.500, C, R$516, D, R$1.095. Ao analisar o extrato bancário, você deve ter percebido que no dia 18 de outubro de 2001, esse cliente estava com saldo negativo, isto é, estava devendo ao banco. Se no dia 20 de outubro de 2001, depósito apenas de R$50. Esse cliente ficou com um saldo positivo de R$1. Mas se no dia 5 de outubro de 2001 seu salário fosse 1.600, ele tivesse o mesmo créditos e débitos apontado no extrato, no dia 20 de outubro de 2001, teria um saldo positivo de R$516. Agora, utilizando conhecimentos numéricos para argumentar, em vários momentos da nossa vida, precisamos analisar situações, refletir sobre elas, tomar decisões e, muitas vezes, argumentar para convencer outras pessoas do nosso ponto de vista. Vamos analisar uma dessas situações. Certamente você já ouviu falar de cesta básica. Ao pensar sobre variação
percentual dos produtos de cesta básica, você pode questionar alguns aspectos tais como: será que o salário mínimo é suficiente para aderir a esta cesta básica? Quanto de cada produto é possível comprar? Será que é possível comprar que é suficiente? Se é suficiente para a alimentação de uma família durante um mês? Observe a tabela com preços médios de um alimento que compõe a cesta básica, praticamente na cidade de São Paulo, em dezembro de 2001, coluna A, e também em 2 semanas consecutivas ao mês de abril de 2002. E aqui você observa a cesta básica do Procon. E tem aqui, você pode observar, tem os produtos: arroz, feijão, açúcar, café, farinha, batata, cebola, alho, ovos, margarina, extratos de tomate, óleo de soja, leite de pó. E ali você pode observar também os preços, que vem aqui o preço médio. Isso aí foi um preço médio dia 28 de dezembro de 2001. E depois tem dia 19 de abril de 2002, os preços. E tem 26/4 de 2002. Tá? Então é possível você ver aqui essa tabela. Agora vamos aqui à página 74. Resolvendo o problema. Se você fosse o jornalista responsável pela matéria sobre esse assunto, que título você daria a ela? Então você vai aqui observar e vai ver qual o título que você acha que você iria escolher. Então tem aqui o primeiro, que é parte 1. Nessa da parte 1 você vai ver aqui: se você fosse o jornalista responsável pela matéria sobre o assunto, que título você daria? 1. Na última semana de abril caiu o custo da cesta básica em relação à semana anterior. Opção 2. Nesta última semana de abril aumentou o custo da cesta básica em relação à semana anterior. Apresente argumentos para sua escolha. Você sabia? A cesta básica ela foi estabelecida em 1938 com parâmetro para a instituição do salário mínimo. Porto Alegre é uma cidade mais cara do país. E São Paulo é a segunda cidade mais cara, de acordo com a Pesquisa Nacional de Cesta Básica. A família considerada para cálculos de cesta básica é composta de 2 adultos e 2 crianças, sendo estas que consomem o equivalente de um adulto. A Constituição brasileira diz que o salário mínimo fixado em lei nacionalmente unificado, ele deve ser capaz de atender às suas necessidades. As suas necessidades vitais básicas e as suas famílias, com moradia, alimentação e educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social. Além dos problemas ligados ao mundo do trabalho, ao bolso do trabalhador, outras questões preocupam cidadãos em todo o mundo. Num jornal de grande circulação que foi publicado em uma matéria sobre o lixo espacial. Segundo Richard, consultor espacial, uma organização estatal para pesquisa e desenvolvimento tecnológico, Grã-Bretanha, há 2.000 toneladas de lixo espacial, resto de foguetes, instrumentos, ferramentas perdidas por astronautas num raio de 2.000
quilômetro da Terra. Então tem, à medida que dependemos mais e mais do sistema espacial para sensoriamento remoto, comunicação e navegação. Precisamos compreender ameaças impostas por esses entulhos espacial e as consequências financeiras de ignorá-la ao longo do prazo. Com base nessas informações, escreva um pequeno texto dando a sua opinião sobre o assunto e apresentando argumentos que sustentem sua opinião. Então, esse é o momento de você agora, ali, com base nas informações, escreva um pequeno texto dando a sua opinião sobre o assunto e apresentando argumentos que sustentam a sua opinião. Agora aqui, na página 75, utilizando os conhecimentos numéricos para intervir na realidade. Você já ouviu falar de DIESE? É Departamento Intersindical de Estatística de Estudo. De departamento. Faça uma pesquisa sobre funções da DIESE. E você vai ver que tem uma tabela, tem aqui carne, leite, feijão, arroz, farinha, batata, tomate, pão, café, banana, açúcar, óleo, manteiga. Tem aqui a quantidade aqui, 6 quilos de carne, de leite, 7,5, feijão, 4,5 e assim por diante. E aqui tem aqui o ano e tem também os valores. Levando em conta os valores na cesta básica, constante na tabela no tomate com base em uma família formada por pai, mãe e 2 crianças em idade escolar, quanto você acha que deveria ser o valor do salário mínimo, de modo a atender minimamente as demais necessidades além da alimentação? Escreva um texto com suas propostas. Então já é uma outra proposta que é necessário você também fazer, refletir, para você se interagir e entender o que o INEP vai cobrar na prova. Então vamos aqui adiante, tem aqui questão, que é na página 76, resolvendo problemas. Tem tem aqui uma linha que tem uns riscos. Aí tem -5, -4, -3, -2, -1. Depois tem 0. Depois do 0 ele vai acrescentar, ele vai aumentar. Então você entende da seguinte forma. Do lado esquerdo vai colocar -5, 4, e depois do 0 da direita vai ser mais. E aí tem a letra A, +2. Depois tem -2, C, -3, D, -3. Agora, essa aí é a questão 1.2. 1.2. Lá é 1.1, que é a questão da linha, que tem risco, tem menos e tem mais. E agora é 1.2. Vamos lá, resolvendo. Então, minha gente, página 75. Aqui vocês vão observar que tem aqui a resposta, resolvendo o problema 1. Toda vez quando você vê resolvendo o problema 1, resolvendo o problema 2, resolvendo o problema 3, significa que é a resposta da pergunta anterior. Então, você vai verificar aqui, resolvendo o problema 1. Então, você vai aqui, e vai ver qual é a página onde tem problema 1. Aqui, resolvendo o problema 2.
resolvendo o problema 3. E tem aqui toda a resposta, todo passo a passo, bem assim, de forma bem didática, passo a passo, a qual você pode fazer o cálculo e vai conferir com a resposta. Então, página 76, aqui, ó, a página 77 também, resolvendo o problema 4, resolvendo o problema 5, resolvendo o problema 6. É uma apostila bem completa e didática. Aqui é a orientação final. Aqui, ó, para saber se você compreendeu bem o que está apresentado nesse capítulo, verifique se está apto a demonstrar o que é capaz. Identificar, interpretar, representar os números naturais, inteiros, racionais, construir e aplicar conceitos números naturais, inteiros, racionais, para explicar os fenômenos de qualquer natureza. Interpretar informações ou operar os números naturais, inteiros, racionais, para tomar decisões, enfrentar situações, problema. Utilizar os números naturais, inteiros, racionais, na construção de argumentos sobre afirmações quantitativas de qualquer natureza. Recorrer à compreensão numérica para avaliar propostas de intervenção frente a problemas da realidade. Então, aqui vamos agora para a página 79. 79, aqui 80. Aqui agora é capítulo 4. E aqui é geometria, leitura e representação da realidade. Utilizar o conhecimento geométrico para realizar a leitura e a representação da realidade e agir sobre ela. Página 82, geometria, leitura e representação da realidade. Vamos avançar aqui. Certamente você já ouviu falar de geometria, mas será que já parou para pensar? Geometria, leitura e representação da realidade. Apresentação. Certamente você já ouviu falar em geometria. Mas será que já parou para pensar se utiliza em seu dia a dia? Ou já perguntou se teria inventado a geometria? A geometria é um ramo mais antigo da matemática e se desenvolveu em uma função necessidades humana. As civilizações da época pré-histórica já utilizavam regras para medir o comprimento, superfícies, volumes, e seus desenhos já continham figuras geométricas. No Antigo Egito, por exemplo, as constantes inundações no Vale Rio Nilo fizeram com que se buscasse forma para medir as terras inundadas, para avaliar perdas e suas plantações. Os egípcios criaram fórmula destinada a dar a geomedores e os fiscais das obras modos apropriados de cálculo da superfície retângulo e possivelmente dos triângulos. Obtinham também, com boa aproximação, a superfície do círculo. Trata-se, porém, de uma geometria essencialmente prática. A história e a geometria. Com os gregos, a geometria adquiriu o caráter de ciência do espaço. A ele se deve a preocupação em usar definições claras, demonstrar teoremas, assim ao lado de uma matemática ligada às necessidades práticas, surgiu a geometria com características quase filosóficas.
Dentre os mais conhecidos matemáticos gregos destacam-se Tales, Pitágoras e Aristóteles. Eles deram grande contribuição à geometria. Pesquise sobre o assunto. Você vai descobrir coisas muito interessantes. Página 83. Geometria e interpretação de fenômeno e linguagem. A foto nos ajuda a ter uma visão mais ampla dessa localidade e sua organização espacial. Conseguimos perceber elementos que não poderíamos se estivéssemos num determinado ponto próprio local. Então tem aqui. A foto nos ajuda a ter uma visão mais ampla dessa localidade e sua organização espacial. Conseguimos perceber elementos que não perceberíamos se estivéssemos num determinado ponto próprio local. Você sabia que as fotos aéreas auxiliam no levantamento das informações sobre as paisagens, sobre a construção de mapas geométricos? É verdade. Então, através de fotos aéreas, é possível você localizar se tem algum tipo de construção, consegue verificar também as vegetações, todo tipo de manifestação no que se refere à natureza, através da foto é possível você perceber. Uma câmera localizada na barriga de um avião vai tirando sistematicamente foto de uma região que, montadas posteriormente, serve de base para a construção de vários tipos de mapas. Esses mapas são, na verdade, vistas superiores simplificadas sobre regiões. Além dessas, existem as fotos tiradas por satélite, extremamente úteis para você ter uma ideia. E também extremamente úteis para meteorologística, para controle de queimada, desmatamento das florestas, etc. A foto acima mostra a grande redução sofrida pelo gelo da Antártida e os anos em que ocorreram. Informações como essa mostram mudanças ambientais provocadas por ações descontroladas do homem. Então aqui você pode observar, é uma foto que mostra ali a redução sofrida pelo gelo. Informações como essa mostram mudanças ambientais, provocações por ações descontroladas pelo homem, mas que houve ali a questão da redução. No Japão, por exemplo, foi feita ali uma construção de um estádio de projeto arquitetônico de aproveitamento de águas mais criativos no mundo. A cobertura na forma de uma calota semisférica funciona como um reservatório gigantesco para acolher a água das chuvas captadas e tratadas, usada no banheiro, no sistema de combate a incêndio de estádio, permitindo assim uma economia significativa no abastecimento da água da cidade. Bacana essa iniciativa de utilizar a água da chuva para essa finalidade. Muitos outros exemplos podem ser observados tanto na natureza quanto também nas construções humanas, que buscam melhor qualidade de vida para a humanidade.
Neles, uma série de conceitos e procedimentos geométricos são utilizados. Agora vamos analisar um outro aspecto importante da geometria que se refere à sua linguagem. Talvez você ache um pouco estranho falar numa linguagem geométrica, mas só prestar um pouco de atenção na linguagem usual e logo percebemos a presença das ideias geométricas. Então vamos descobrir aqui, você vai ver aqui a linguagem geométrica. Página 85, linguagem geométrica. Imagine uma conversa entre casais de namorados ou o pensamento de um deles. O que eles podem estar dizendo nas diferentes situações? Como você é quadrado? Você está querendo sair pela tangente. Isso já passou um círculo vicioso. É preciso aparar aretas nessa relação. Nossos destinos são como retas paralelas. Nós acabamos formando um triângulo amoroso. Por outro lado, podemos dizer que há uma linguagem geométrica visual, figurativa. Quando queremos representar uma lata de mantimentos e caixa de presente, é muito provável que façamos desenhos com este. Aqui, uma lata, aqui, Essas figuras geométricas são tridimensionais ou espaciais. Eles têm denominações espaciais, cilindro e tem o outro também, paralelepípedo. Quando queremos representar uma pulseira, a moldura de um quadro ou uma estrutura de um telhado, desenhamos a figura como estas. E aí vocês podem observar círculo. Essas figuras geométricas têm denominações especiais. É círculo, retângulo, triângulo e são denominadas bidimensionais ou planas. Há ainda uma espécie de codificação geométrica para representar, por exemplo. E aqui você pode observar que um dado ângulo é reto. Você pode observar através da figura ao lado, que mede 90 graus. Você pode utilizar o seu caderno, sua caneta aí agora e pode desenhar. E ao lado você pode observar aí que já tem um outro desenho, Ao lado não, embaixo você pode observar que é um outro desenho, que é reta A e B, que são paralelas. Aí você vai observar A barra B. Página 85. Agora vamos para a página 86. A geometria e as atividades do cotidiano. E aqui você vai observar, você já teve oportunidade de estar em um bairro desconhecido ou outra cidade, necessitando de informações para chegar a algum lugar específico. Em geral, as pessoas nos orientam dizendo assim: caminhe 3 quadrados até, ao chegar ao. E depois, ao chegar ao semáforo, dobre à esquerda e siga nessa rua até chegar a uma praça, e assim por diante. E assim por diante, outras vezes recebemos um mapa com orientações sobre o percurso que devemos realizar. Pensando nas ações realizadas durante o trajeto para chegarmos a um lugar desejado, temos que nos deslocar, nos orientar no espaço, um ponto de referência, avaliar a distância e cumprir de forma ordenada as instruções que formam ali o entendimento do local.
Agora vamos falar de uma ideia básica quando se refere, fala em movimento no espaço, a ideia de giro. Resolvendo o problema, fique em pé. Sem sair do lugar, dê um giro de meia volta para a direita. Em seguida, dê um giro de meia volta para a direita novamente. Represente esse movimento desenvolvendo-os no papel como registro abaixo. Então tem aqui um modelo. Depois do giro executado, o que aconteceu em relação à posição original? Você disse um único giro. Agora seria a instrução para isso? Você respondeu um giro de uma volta completa para a direita. Acertou. Desenvolvendo competência. Experimente executar outros giros, desenhando num papel os movimentos realizados e prestando atenção onde você estava olhando antes da instrução. Para onde está olhando? Após executar o movimento solicitado. Giro de 1/4 de volta para a esquerda. Giro de 3/4 de volta para a esquerda. Giro de 1/8 volta para a direita. Após explorar esses giros, responda: de quantas meias voltas você necessita para ter uma volta completa? De quantos giros de quarto de volta você precisa para ter uma meio giro? Um giro completo? De quantos giros de 1/8 de volta você precisa para ter meia volta? Faça em seu caderno um registro sobre essas atividades. Página 87. Agora vamos analisar uma lista telefônica. Em geral, ela traz um mapa das áreas urbanas, das localidades. Em bairros, avenidas principais, vias de acesso, além de orientação de como consultar esses mapas. Se quisermos localizar a Avenida Francisco José de Andrade no mapa abaixo, que instrução você acha que a lista telefônica oferece? Precisamos de duas informações para localizarmos a rua. Denominamos coordenadas. No caso, B,3. E aqui tem um mapa. Observe o desenho acima e responda por que aparece a seguinte identificação. Logradouro. O logradouro significa que é o endereço. Depois o bairro, que significa ali o nome do bairro. E tem ali o mapa para você identificar, que é 13, B3. Essas coordenadas compõem sistema de coordenadas retangulares, conhecidas como sistema cartesiano, em homenagem ao matemático e filósofo francês René Descartes. Página 88. Resolvendo competência. Observando ainda se guia, localize utilizando as coordenadas cartesianas as seguintes endereços: Rua Santo Antônio, Clarete, Avenida Barão Itapura. Como você pode observar nas situações de localização e movimentação no espaço, há inúmeros conceitos e procedimentos geométricos, mas, sem dúvida, o estudo das formas de objeto também um dos conhecimentos mais aceitos pelas pessoas, em geral, como sendo preocupação da geometria. Quando você vai ao supermercado fazer compra, já reparou a embalagem dos produtos?
Olhando para as formas destas embalagens, você observa semelhanças e diferença entre elas. Descreva algumas. Então, quando você vai em um supermercado, provavelmente essas marcas ali você consegue ver. Por exemplo, aqui o primeiro exemplo, o segundo exemplo, o terceiro e o quarto. Você vai mentalizar, por exemplo, a embalagem, por exemplo, de uma embalagem, por exemplo, aquela de pizza. A embalagem, por exemplo, de latinha de refrigerante. Aquela embalagem também, tem vários tipos de embalagem, né? Que aí você pode aqui olhar e você pode refletir que tem ali formas parecidas ali, semelhantes, enfim. Segundo exemplo, para perceber algumas características dessas embalagens, você pode realizar as seguintes experiências. Coloque sobre uma mesa uma latinha de refrigerante deitada. É verdade, você pode colocar em pé, que vai ser uma fórmula. Deitada, ela já vai ser outra. Fazendo com que ela se movimenta na mesa. O que você percebe com esse movimento? A lata rola na mesa? Se você colocar sobre a mesa uma caixa em forma de cubo, parecida com um dado, e tentar girá-la como fez com a latinha, o movimento será o mesmo? Se não, por que você acha que isso aconteceu? O formato da latinha e da caixa são diferentes. Por esse motivo, as formas geométricas que as representam, incluído nos diferentes categorias. Pesquise o que significam os termos poliedros e os corpos redondos. No poliedros, podemos identificar as fases, as aretas, as vértices. Tem aqui a face, as vértices, aretas. Agora vamos conhecer um pouco mais sobre os cubos, que são um tipo de poliéstro. A figura seguinte mostra desenho de 2 cubos desmontados. Escolha um deles e desenhe-o numa cartolina e monte-o novamente. Esses desenhos são chamados de moldes ou planificações de um cubo. Mas será que existe apenas 2 planificações de cubo ou existem outras? Recorte numa folha 6 quadrados iguais e, usando uma fita adesiva, una os lados dos quadrados montando os moldes de cubo. Faça um desenho de seu molde. Quantas planificações diferentes você conseguiu formar? Identifique quais as planificações desenhadas abaixo são moldes de um cubo. Então aqui você vai aqui seguir, fazer os procedimentos. Tem aqui figura 5, 7, 8 também é figura. Página 91, resolvendo o problema. Todas elas são planificações desse sólido. Para verificar, use o mesmo procedimento empregado no trabalho anterior com os cubos. Isto é, desenhe numa cartolina, recorte monte a figura que polígonos formam esse novo sólido, né? São retângulos, triângulos. Observe que, para utilizar esses sólidos na montagem do painel de propaganda, os cartazes são recortados, colados na face retangulares dos sólidos, que são presos e giram ao mesmo tempo em torno do eixo que passa pelo centro das fases
triangulares, como mostra na figura abaixo. Será que as pessoas que montam esses painéis poderiam usar outros sólidos, como por exemplo, paralelepípedos? Pense sobre isso. Você sabia que o cubo, o teaedro, ou atacteedro, ou dodectaedro, aí tem aqui cubo, tetaedro, octaedro, dodecaedro, icosaedro. São vários nomes diferentes: cubo, tetaedro, hectaedro, dodecaedro, isacoedro e assim por diante. Esse aqui, cubo, ele vai lembrar de dado. Tetraedro, ele vai lembrar de cafifa, né? Cafifa, só lembrar, cafifa pode cair no teto. Então, tetraedro. Octaedro, também ele lembra aqui uma cafifa, mas ele é muito mais elaborado. Dodecaedro, ele é como se fosse aquela bolinha de apertar, né? E icosaedro já é uma forma de, como se fosse uma bola e um triângulo. E ele é bem diferente. Agora aqui, interpretar informações e aplicar estratégias geométricas na solução de problemas do cotidiano. Na página 79, falamos da importância da chamada vistas superiores. Podíamos, então, nos perguntar se elas estão usadas na solução de problemas comuns das pessoas. O que você pensa a esse respeito? Sabemos que o pedreiro ele pode executar o projeto de construção de uma casa, seguindo as informações contidas na planta abaixo. Resolvendo o problema. Escreva um pequeno texto descrevendo como será a casa construída a partir desta planta abaixo. Perceberam que a matemática do ensino fundamental aqui, ele está ligado realmente ao cotidiano. Aqui em que tem até um exemplo aqui, resolvendo o problema, a questão de planta de uma casa, que tem aqui o desenho, cozinha, quarto, sala, banheiro. É bem legal porque fica sempre de acordo com o sociocultural da pessoa, de acordo com o dia a dia. Então fica bem mais fácil de localizar, de entender o conteúdo. Agora analise essa situação. 3 pessoas olham para essa casa de posições diferentes. Verdade. As pessoas podem ter uma certa interpretação diferente. O que você observa a respeito da visão que cada uma delas tem da casa? A visão é a mesma para os 3 observadores? C. Identifique os desenhos abaixo, a posição que cada observador. Então aqui tem uma casa de uma forma, aqui já tem no meio, já é de outra forma aqui, ó. Que aqui do meio parece que tem 2 janelas e a última casa parece que tem uma aí no meio. Observe as figuras abaixo. Aqui tem várias figuras de forma diferente aqui, ó. É interessante aqui a segunda figura. Aqui você consegue observar vários peixes no formato aqui, ó, do desenho.
Procure descrever essas figuras com suas próprias palavras, salientando o que lhe chama mais atenção. A beleza e a harmonia estão presentes? O que você acha? A beleza e a harmonia estão presentes? Sim. Como o autor explora os conceitos geométricos para criar as obras como essas? Dá para se notar que ele explora a questão da natureza para ele colocar a parte geométrica. Como trabalhar com a composição de figuras? São diversas formas. Assinale em cada linha horizontal do quadro abaixo a figura diferente. Aqui você assinale em cada linha horizontal do quadro abaixo a figura diferente. Aqui você dá para se ver, ó, que tem figura diferente. Então aí você vai seguir. Quais as figuras você assinalou? O que eles têm em comum? Isso aí é uma atividade, aí você faz. Aqui, página 94. Observe que são fechadas, formadas por segmentos de reta e que não se cruzam. Tais figuras são chamadas de polígonos e recebem nomes especiais a depender de suas características. Se considerarmos o número de lados de um polígono, podemos estabelecer uma classificação e nomeá-lo. Vejamos algum exemplo. Polígono 3 lados, polígono 4 lados, polígono 5 lados, polígono 6 lados. Então aqui de 3 lados é triângulos, de 4 é quadrilátero. Nesse caso aqui, polígono de 4 lados é quadrilátero. E polígonos de 5 lados, pentágono. E polígonos de 6 lados, hexagônos. Os triângulos são polígonos muito especiais. Então você pode observar que todos os polígonos, ele na verdade é triângulos. Responda as duas questões abaixo e descubra por que será possível, usando apenas triângulos, compor outros polígonos. Vamos tentar? Desenhe uma folha, os triângulos abaixo, recorte-os e junte-os de diferentes maneiras possíveis para verificar quantos polígonos diferentes você consegue formar. Desenhe as composições obtidas em seu caderno. Então, observaram aqui, então, polígonos de 3 lados, você sabe ali que é triângulo. Polígonos de 4 lados, então tem polígonos de 5 lados e assim sucessivamente. Cada nome aqui você consegue, cada desenho que você for fazer é um nome diferente. Então, polígonos de 3 lados, triângulo. Polígonos de 4 lados, quadriláteros. Polígonos de 5 lados, pentágono. Polígonos de 6 lados eu tenho hexagono. Então, observe que os triângulos são polígonos muito especiais. Então, você vai ali realizar essa atividade. Você já viu foto como essa? O que será que nessas estruturas aparece triângulos? Vamos verificar. Para isso, construa um palitos de sorvete e taxinhas de triângulos em um quadrilátero qualquer. Compare duas construções tentando mover figuras. O que você percebe ao movimentar os palitos quadriláteros? Você consegue o mesmo com o triângulo? É possível mover o seu triângulo sem quebrar o palito de sorvete? Ou despregar
as taxinhas? Por quê? O triângulo não se deforma, ele é rígido. O quadritelo se deforma porque não tem essa rigidez. Você percebe agora por que os triângulos são usados com tantas frequências nas construções? E agora, você concorda com afirmações de que os triângulos são polígonos muito especiais? Então saiba mais sobre eles. Dependendo da medida dos seus lados, o triângulo ele pode ser equilátero, né? Ou hexacaleno. O triângulo equilátero ele possui 3 lados de mesma medida. Isósceles possui 2 lados da mesma medida. Escaleno não possui lados de mesma medida. Há uma relação métrica muito interessante entre as medidas do lado e de um triângulo. Cada lado tem que ter medida menos que a soma das medidas dos outros 2 lados. Uma propriedade fantástica dos triângulos é a chamada rigidez triangular. Um triângulo jamais se deforma, enquanto uma figura de 4 ou mais lados não é rígida. Outra propriedade métrica importante dos triângulos é que qualquer que seja triângulo que você considerar, a soma das medidas de seus ângulos internos é sempre a mesma, 180 graus. Os triângulos são figuras geométricas importantes porque geram as demais figuras. Um quadritelo pode sempre ser decomposto em, no mínimo, 2 triângulos. Um pentágono pode ser sempre decomposto em, no mínimo, 3 triângulos. E assim por diante. Sabendo que a soma, desenvolvendo competência, sabendo que a soma dos ângulos internos de um triângulo de 180 graus, que é pentágono, pode ser decomposto em triângulos. Qual é a soma das medidas dos ângulos internos do pentágono? 720 graus, 900 graus, C, 180 graus, D, 540 graus. Repetindo o raciocínio utilizado no teste anterior, você pode verificar qual é a soma dos ângulos internos de um polígono de 6 lados. De 7 lados, você pode ver polígono de 6 lados, de 7 lados, e um polígono qualquer. Você já foi a uma loja de material de construção comprar ladrilhos ou piso? Observou que formatos eles têm? Imagine numa loja que tivesse exposto ladrilhos como este. Sim, principalmente ali, quando você chega em uma loja e você vê piso com esses formatos. Todos esses formatos aqui é possível perceber através de um piso. Agora responda no 4. Você conseguiria recobrir a superfície de uma parede com qualquer uma dessas formas?
O que houve ao usar somente o círculo? Todos os espaços foram preenchidos? Por quê? C. E no caso das outras figuras? Agora você vai para a questão agora número 96. Observe algumas figuras se encaixam perfeitamente quando colocada lado a lado, pois a soma dos respectivos ângulos internos é igual a 360 graus. Usando um transferidor e medindo o ângulo interno desses polígonos, confirme essa informação, 360 graus. Em relação ao pentágono, por que não se encaixam? Além da escolha adequada das figuras para um ladrilhamento, existe a importância relacionada à estética, à beleza. Quando olhamos o piso de vários ambientes, percebemos a composição harmoniosa dessas figuras. A essa composição podemos chamar de mosaico. Você já viu desenho desse tipo em algum lugar? Em geral, eles aparecem nos pisos, nas paredes, nas calçadas, nas ruas, nas igrejas e etc. 2. Você sabia que a água, ao se congelada, aumenta a 1/15 ao seu volume original? Por exemplo, se quisermos obter um bloco de gelo de volume de 1 litro, ou seja, de 1000 litros, precisaremos colocar aproximadamente 934 mil de água para congelar. Só para entendermos melhor, se estivermos num copo de aproximadamente 250 ml, basta colocarmos 3 copos cheios e aproximadamente 3/4 de outro copo de água para congelar, que obteremos 1 litro de gelo. Sabemos dessas informações, uma fábrica de bloco de gelo utilizados em grande festa precisa produzir 100 blocos com as medidas de 80 centímetros, 30 centímetros, 40 de cada, como mostra na figura. Observe que aqui você consegue observar que através da figura você consegue perceber ali a questão da medida, 40, 80, por exemplo, até um tijolo, aquele tijolo simples, você consegue também medir. Uma mesa é possível você também fazer medida. Qual deve ser o volume de água a ser congelado para se obter o bloco de gelo? Temos volume bloco V igual a área base A, x altura H. Pois esse bloco, como vimos na figura, tem a forma de paralelepípedo. V, AXH igual a 80 vezes 30 vezes 40. Aí você vai fazer essa fórmula, V igual a A vezes H, 80 vezes 30, aí você vai colocar ali parênteses, vezes 40, que vai dar 96, uma sequência de 30 centímetros. Lembrando que 1 litro possui 1000 litros e que cada 1000 litros corresponde a 1 centímetro elevado a 3. Temos aqui 96 litros, né? Esse valor corresponde ao valor do bloco de gelo. Quantos litros de água foram colocados então para congelar? Com volume aumentado de 1/15 depois de congelado, podemos verificar que tivemos um volume de água, né, que é VA mais 1/15 desse volume, VA.
teremos 96 litros de gelo. Portanto, o volume de água deverá ser 90 litros. Acompanhe os cálculos que mostram essa resposta. Então, é necessário você ver aqui, através aí da apostila, a fórmula V igual a VA mais uma fração de 15.VA, e aí vai dar o valor ali. A fábrica precisará de 9.000 litros de água para produzir os 100 blocos de gelo solicitados. Bastante, não? 97. Os proprietários de uma casa em construção foi comprar um azulejo para a cozinha, que possui 3 metros de comprimento e 2 de largura e 2,8 metros de altura, sendo que as portas, as janelas ocupam uma área de 4 elevado a 2, ou seja, ao quadrado. Para o azulejo, né, para azulejar as 4 paredes, o pedreiro aconselhou a comprar 10% a mais de metragem a ladrilhar. Qual a metragem de ladrilho que o proprietário comprou? Então tem a opção A, que é 24 m elevado a 2, B 26,40 m elevado a 2, C 28 m elevado a 2 e D 29,40 elevado a 2. 4. Um pedreiro precisa de cimento, um quintal retangular com 10 metros de largura e 14 metros de comprimento. O revestimento será feito com uma mistura de areia e cimento de 5 centímetros de espessura. Qual é o volume da mistura que o pedreiro utilizará nesse revestimento? Então, você tem 700 ali, M3, B 50 m elevado a 3, 7 m elevado a 3 e D 6 m elevado a 3. Você resolve essas duas questões. Argumentar, usando conhecimentos geométricos, resolvendo o problema. Vamos fazer uma proposta a você. Escolha a alternativa que considera correta nos testes abaixo e encontre argumentos para justificar suas escolhas. Se considerar necessário, consulte o livro para tirar suas dúvidas. Um paralelograma é quadrilátero que tem 2 pares de lados paralelos. A única propriedade que o paralelograma não satisfaz é A. Os 2 lados opostos têm a mesma medida. B. 2 ângulos opostos têm a mesma medida. C. Ângulos consecutivos somam juntos 180 graus. D. Diagonais não se cortam no meio. O retângulo é um paralelograma que tem ângulos retos. A única propriedade que tem um retângulo não satisfaz é A. Diagonais de um retângulo que cortam no meio. As diagonais de que retângulo têm a mesma medida. C. Diagonais nem sempre são perpendiculares. D. O quadrado é retângulo particular. Então, aqui tem uma outra questão do losango, que é paralelogramo, em que todos os lados têm o mesmo tamanho. A única propriedade de que um losango não satisfaz. O losango é um paralelogramo em que todos os lados têm o mesmo tamanho.
A única propriedade que o losango não satisfaz é a diagonais, que são perpendiculares, B, a diagonais que se cortam no meio, C, o quadrado que é losango particular, D, as diagonais de um losango que tem a mesma medida. Analisem de acordo com as informações. Qualquer dúvida, o próprio material aqui você consegue ali tirar algumas dúvidas. O material é bem dinâmico, a qual você pode ali responder ali de forma subjetiva e logo após você consegue ali verificar a resposta. E a nossa aula hoje finaliza, que é Matemática Ensino Fundamental. Viviane Martins, até a próxima!